Quando você olhar para o banco de horas, o artigo 59, ele vai lá a partir do parágrafo 2º e começa a falar do banco de horas. Então, originariamente, qual é a ideia do banco de horas? Primeiramente, banco de horas é um exemplo de compensação da jornada. Não é a única hipótese de compensação, é um exemplo de compensação. Que exemplo é esse? Eu trabalho além da minha jornada em regra, vai contabilizando no meu banco de horas. E depois eu compenso com, no caso, não trabalho em outros dias. E aí, só abrindo aqui, né, um adendo rápido, a gente não vai falar agora das medidas provisórias, das medidas temporárias, mas a gente também tem a adoção de banco de horas como das medidas temporárias, só deixando registrado. Que não é esse banco de horas que a gente está muito acostumado, porque a gente está muito acostumado com o banco de horas que a gente chama de positivo, ou seja, primeiro o empregado trabalha além da jornada, e aí depois ficam estabelecidas quais as regras para não trabalhar em outros dias. Só que agora a gente está vivenciando um banco de horas diferente, né? Que as empresas podem instituir, que é um outro tipo de banco de horas que a gente chama de banco de horas invertido ou negativo, que o empregado não trabalha e quando ele voltar a trabalhar, uma vez instituído o banco de horas, né? Ele vai, então, compensar trabalhando a mais em outros dias. Então, você veja, tem duas espécies. Tem o que eles chamam, né, de positivo ou negativo. Esse nome não são todos os doutrinadores que usam, mas é mais para a gente visualizar. O que é mais comum no banco de horas? A gente trabalha além da jornada e depois compensa com o não trabalho em outros dias. Então, rapidamente resumindo, no artigo 59, inicialmente eles pensaram em banco de horas na modalidade, que é o parágrafo 2º do 59, que é o banco de horas anual. Então, como é que seria o banco de horas anual? Eu faço por negociação coletiva, obrigatoriamente, leia-se acordo coletivo ou convenção coletiva, e aí fica estipulado que as horas que eu trabalhar além da jornada ficar pactuado, então, o banco anual, eu tenho, então, 12 meses para compensar. Este é o banco de horas anual, que só pode ser por negociação coletiva, ali esse acordo ou convenção. E aí, o que aconteceu? Quando veio a reforma trabalhista, esse artigo 59 foi alterado pela reforma trabalhista e trouxe, então, né, um parágrafo 5º que trouxe a possibilidade da chamada do banco de horas, tá, semestral, ou seja, semestre, 6 meses. Eu instituo o banco de horas na empresa, mas ao invés de ter 12 meses para compensar, como fala o parágrafo 2º, o parágrafo 5º que veio com a reforma permitiu o banco de horas de 6 meses para compensação. Esse banco de horas semestral pode ser pactuado, logicamente, por acordo ou convenção coletiva, não está proibido, mas ele tem uma coisa diferente. Ele pode ser pactuado por acordo individual escrito entre as partes. Então, o que é acordo individual escrito? É empregado e empregador, sem a necessidade da intervenção sindical, mas só deixando registrado, tá? Para o banco de horas anual, continua tendo a necessidade da intervenção do sindicato. Tem que ser negociação coletiva, aquele do parágrafo 2º. O banco de horas do parágrafo 5º, que veio com a reforma, é que para compensar em 6 meses, pode ser pela negociação coletiva, mas também pode ter um acordo individual escrito entre o empregado e o empregador, tá? E ainda, acho que vale deixar claro, que a reforma também trouxe o parágrafo 6º, que fala de uma compensação mensal. Aí há uma polêmica se é um banco de horas efetivamente ou se não é banco de horas. Sinceramente, acho que não precisa, como eu até brinco com os alunos agora, não precisa morrer por causa disso, sofrer por causa disso. O que importa é que o parágrafo 6º, ele é uma modalidade de compensação. Alguns acham que é banco de horas, outros que não, mas é a compensação. O que mais importa é uma compensação mensal. E diz que esta compensação, quando é feita dentro do próprio mês, ela pode ser até por acordo tácito, ou seja, tem um aspecto muito menos formal. E diz, olha, se você trabalhar a mais, mesmo que não escreva nada, não faça acordo coletivo, não faça convenção coletiva, nem acordo escrito, mas se o que você trabalhou a mais, quando você olhar ali, né, no controle de ponto do empregado, viu ali automaticamente no holerite ou contra-cheque dele, e viu ali, né, viu a folha de ponto, viu como é que funcionou, falou, olha só, não teve hora extraordinária paga, realmente olhei aqui no holerite ou contra-cheque, mas eu vi a folha de ponto, e o que ele trabalhou a mais, eu tô vendo aqui que teve dias dentro da folha de ponto do mês
que ele não trabalhou, então compensou. Ah, não foi escrito, não teve acordo, mas tudo bem, vale o tácito. Então, esse é o parágrafo 6º do artigo 59. Então, assim, uns acham que é banco de horas, outros não, mas de qualquer sorte, independentemente da classificação, é considerado uma forma possível de compensar a jornada. Eu acho que isso é o mais importante como um todo.